Podemos ocupar nossos assentos. Bom dia. Feliz sábado. Espero que esteja feliz para você. Eu anseio por esse sábado já há algum tempo já. E tenho orado ao Senhor por esses momentos. E eu agradeço ao Senhor que Ele tem cumprido com a sua promessa. O Senhor é bom. Amém. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Amém. Irmãos, vamos só lembrar uma coisa. Eu gostaria de dar uma palavra aqui, queridos. Uma palavra de confiança e de segurança de que Deus está aqui conosco. E que o seu amor, irmãos, não acabou. Não findou. Ele não nos esqueceu. Ele ainda nos reconhece como seus filhos. Se nós tivemos um Deus no passado poderoso, por que não temos hoje também? E quando a gente crê, Ele vem fazer milagres na nossa vida. E eu amo o meu Jesus, porque Ele é o meu Salvador e meu Redentor. E eu espero que você sinta também, igual, da mesma forma. Porque essa é a obra de Cristo, amar. De facto, nós entendemos isso quando nos vamos ao livro de Gênesis. Logo no princípio, Gênesis 1:26, a palavra de Deus diz assim, Gênesis 1:26, o Senhor diz o seguinte, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre o peixe do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Desde o princípio, o Senhor nos colocou como reis nesta terra, como príncipes, como dominadores. E Ele nos criou à sua semelhança. Isso quer dizer alguma coisa, irmãos? Isso quer dizer que o ser humano tem a semelhança de Deus. E quando nós olhamos para isso, nós entendemos de que isso é amor. Por quê? Porque o Senhor, mesmo que depois de Adão ter pecado, eu falo para o Adão porque ele é o culpado, né? Que ele podia tomar a decisão. Cristo Jesus o buscou. Eu quero que você tenha a certeza nesta manhã que Ele vem buscar você. Assim mesmo, pecador como você é. E eu também. E Ele vem buscar você. De facto, essa é a obra de Cristo. Buscar o pecador. O livro Evangelismo, na página 324.4, diz assim, uma alma é de mais valor do que o mundo inteiro. Uma alma é de mais valor do que o mundo inteiro. Eu queria que você entendesse isso e levasse isso no seu coração nesta manhã. E durante todas as palestras que o irmão Rubem Fernandes vai aqui passar para nós. Uma alma é de mais valor do que o mundo inteiro. Ellen White comenta e diz assim, uma única pessoa salva é de maior valor do que mundos. Mundos. Uma única pessoa salva. Esta pessoa pode ser você e eu. Uma só, por uma pessoa. Portanto, Cristo dá valor. Porque foi feita a sua semelhança. Entendem, irmãos? Diz assim, ouro e riquezas terrenos não se comparam com a salvação de uma única pessoa. Olhem só. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 512, onde nós acabamos de ler. E mais um pensamento diz assim, Palavra de Deus, João 6,37, eu vou ler daqui que eu já notei que passemos mais rápido, diz, todo aquele que o Pai me der, este virá a mim. E o que vem a mim, de maneira alguma excluirei. Cristo não vai abandonar você. No ato da entrega, Cristo promete que vai estar com você até o fim da sua vida. Até o fim da sua vida. Não se esqueça, Cristo jamais abandonar você. Quando você se entregou, Ele não vai te abandonar. Por mais que as dificuldades da vida parecem que Cristo está longe, Ele está perto. Muito perto de você. Eu tenho provado isso na minha vida. Eu estou falando da própria experiência. Cristo esteve comigo todo durante esse tempo de provações. E o cristão passa provações porque Jesus nos ama.
Porque o ser humano é teimoso, muito teimoso. E Cristo quer queimar todo o joio do nosso caráter, entende, irmãos? Olha aqui só. Mais um pensamento de História da Redenção, página 203, diz assim: mas se tivesse havido apenas 2 pessoas que aceitassem a Jesus como o Filho de Deus e nele crescem para a salvação das suas almas, ele teria levado ao efeito o plano da salvação. 2 pessoas, irmãos. Vejam como é bonito esse pensamento. Cristo nos criou à sua semelhança. Nos criou. É por isso que Ele ama você. Você não perca este pensamento jamais na sua vida. Porque é isso que vai nos manter ao lado de Cristo na hora da aprovação. Eu digo mais, irmãos. Gênesis 3:9, Jesus pergunta ao ser humano. 3:9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Adão, onde estás? Adão, onde é que tu estás, Adão? E Jesus continua a te procurar. E nós, por mais que... É interessante. Parece que o ser humano foge de Deus. E Deus vem atrás de nós e nos busca de alguma forma, não sei. Você sabe. Por alguém, alguma pessoa, algum vizinho, irmãos. Muitas das vezes o nosso filho fala. Cristo fala por meio do nosso filho. Entendem? De várias vezes, me aconteceu, uma reprovação veio das colegas de trabalho. Entendem? Às vezes Cristo fala por meio do nosso filho. E diz coisas que você fica envergonhado. Como é que o pai está a fazer uma coisa dessa? Irmãos, isto é sério. Jesus nos busca, Ele nos chama. E a gente foge de Jesus. Interessante isso. No século XVIII, Thomas Arnold foi um educador e historiador inglês e ele disse: a diferença entre o cristianismo e todos os outros sistemas religiosos consiste principalmente nisto. O budismo, o hinduísmo, o judaísmo, o catolicismo também, o islamismo e etc. por em diante. Irmãos, estes são tipos de sistemas religiosos que procuram os seus deuses. Procuram os seus deuses. Mas o Senhor, a diferença de nosso Deus é que em Lucas 19:10 diz: porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vocês estão a entender qual é a função de Cristo? E Ele veio buscar. E eu me animo quando eu penso nesse assunto. Porque Ele vem buscar os pecadores, não os bons, entendem? E é por isso que eu estou cá hoje. Porque Ele vem buscar os pecadores. Isso é maravilhoso, um pensamento que me traz força. E para conclusão, vamos ler aqui mais um texto, ou seja, o convite de Cristo diz: vinde a mim todos cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Vocês não esqueçam nunca disso. Não é por estar bom que eu vou ter com Cristo, e por estar cansado. Cansado de quê? De carregar nossas pesadas cargas. E nós esquecemos que Cristo, a entregar a nossa carga, ela vai se tornar leve. Por quê, irmãos? Porque Ele passou pelo caminho do Calvário. E Ele passou pela sua provação que você está passando hoje. E Ele sabe como tratar do seu problema na sua vida. Entendem? É por causa disso. Um pensamento de Ellen White diz assim. A Bíblia também diz, em 1 João 4:19, diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse é o motivo por qual eu estou aqui. Porque Cristo me amou antes que eu amasse. Eu me entreguei a Jesus. Dessa forma é que Ele pode nos conquistar pelo seu amor. Ellen White, certa vez, ela disse assim: é essencial crer em Jesus e na certeza da salvação. É essencial este assunto. Diz assim ela disse de si mesma: Jesus me salvou, embora eu não tivesse nada para apresentar a Ele. Revian Herald, 14 de junho de 1891. Portanto, eu não tenho nada para apresentar a Cristo mesmo assim. Mesmo assim, irmãos, Jesus me salvou. E se a gente pensar dessa forma, nós também vamos ser salvos. Creia nisso, somente crê. E ele disse ainda: é essencial ter fé em Jesus e crer que você está salvo por meio dele. Amém. Nós vamos aprender mais sobre isso com o irmão Fernandes. Não devemos duvidar de Jesus e da salvação. Não devemos duvidar de Jesus e da salvação.
Ninguém pode tornar-se melhor, mas devemos ir a Jesus como estamos, desejando ardentemente ser purificados de cada mancha e mácula de pecado. E receber o dom do Espírito Santo, este deve ser o nosso desejo, irmãos. Não devemos duvidar da sua misericórdia e dizer, não sei se eu serei salvo ou não. Mas por meio de uma fé viva, devemos tomar posse da sua promessa, pois ele disse, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Essa é a promessa de Cristo, irmãos. Deus não abandonou seus filhos, mesmo que eram. Mesmo quando você era, Deus não te abandona. Não te abandona. Não se volve deles em ira por qualquer coisa de pouca importância. Se pecam, tem um advogado, como o Pai, Jesus Cristo, o justo juiz. Como diz 1 João, né? 1 João capítulo 2. Em diante, temos um advogado, é Cristo Jesus. Aquele, de tal maneira, ele te amou que por ti deu a sua própria vida. Vocês entendem até onde levou o seu amor? Que entregou a sua própria vida. E o último pensamento diz assim, a menos que deliberadas e resolutamente o deixas para servir ao mundo e ao Satanás, então ele vai te dar o livre escolha. Ao menos que você o deixa, Cristo jamais vai te deixar. Eu queria que a gente levasse esse pensamento durante toda a nossa reunião. Espero que você nunca na tua vida jamais pensou em desistir a Cristo. Eu já pensei. Eu tenho 10 anos desde que batizei. Eu nasci na Igreja da Reforma, nesse caso, conhecendo a verdade. E em meus problemas pesados na minha vida, eu queria deixar Cristo. Eu disse, para quê? Ter problemas. Sabem, quando a gente aceita Cristo, parece que os problemas mais vêm. Mas nós lemos hoje para termos fé que Ele vai nos acompanhar. E quando isso acontece na sua vida, é porque Ele se importa consigo. Se você não tem problema na sua vida, você deveria se preocupar. Mas quando o cristão tem problemas, é porque Ele está ao teu lado. E Ele quer que você dependa dEle, confie nele. Ele quer que você aprenda a confiar nele. E é com isso que eu vou acabar. Que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações hoje. Vamos desligar nossos telefones, vamos deixar que a palavra de Deus fale no nosso coração, que nada nos interrompe de poder ouvir a palavra de Deus. E que essa seja a sua oração e a minha oração. Que Deus te abençoe imensamente. Muito obrigado.